E aí, meus queridos, vamos fazer a resolução do nosso teste, que foi hoje pela manhã. A primeira questão estava pedindo a solução desse sistema aí. E aí foi mencionado, né? Disse que a gente poderia fazer a resolução desse sistema aí por adição. Deixa eu colocar aqui que a gente fez por adição. Era a melhor forma de se fazer esse sistema. Então, diretamente a gente já ia somar aqui, ó, as duas equações. E se você observar, se o y ele está negativo e em um outro y positivo, então a y vai embora. Quando a gente somasse aqui, x mais x daria 2x. Aqui 25 menos 5 dá 20. E aí o 2 que está multiplicando o x passa para lá dividindo. A gente vai ficar com 20 dividido por 2. Nessa divisão aí a gente conta 10. E aí muita gente acertou essa primeira questão. Se x é 10, eu posso jogar na primeira equação, que a gente tem x mais y igual a 10. Para achar o valor do y, então o 10 eu descobri o valor dele, o x na verdade é 10. E aí substituindo fica, deixa eu só modificar aqui que eu tenho errado aqui. Ali é um 25. E aí 10 mais y igual a 25. Então y vai ser igual a 25 menos 10, onde a gente encontra y sendo 15. Tá? Isso aí é a solução do nosso y. Então a solução geral da nossa primeira questão seria x valendo 10 e y valendo 15. Então muita gente acertou essa primeira questão aí. Era a conta bem básica aí, beleza? Então a segunda questão aí a gente tem... Muita gente teve dificuldade nessa questão justamente nas grandezas aí, tá? E foi dito em sala, falei pra vocês. Em um pátio existe moto e carros no total de 36 veículos. Então isso aí é a primeira equação já, ó. Então a gente vai colocar M mais C entre motos e carros, está um total de 36 veículos. Só que a outra grandeza, pessoal, é número de rodas. Então, se a moto tem 2 rodas, o carro vai ter 4, e aí dá um total de 126 rodas. Deixa eu só confirmar aqui se era 126 mesmo. É 126. E aí, para fazer isso aqui, a gente tinha duas formas de fazer: ou por adição ou por substituição. Por adição, a gente tem que fazer umas manipulações aí. Então, veio. Por adição, eu tenho que multiplicar aqui a primeira equação. Eu pretendo cancelar o m. Então, eu tenho que fazer surgir aqui, ó, onde está de vermelho, o coeficiente menos 2m. E aí eu vou multiplicar a equação 1, todinho, a equação 1 toda por menos 2, porque vai ficar como? A equação de cima, ela passa a ser 2 menos 2m menos 2c igual a menos, deixa eu ver, ó, o dobro de 36, 36 vezes 2. 6 vezes 2 vai dar 12, fica o 2 e sobe o 1. 3 vezes 2 vai dar 6, 6 com mais 1 que subiu dá 7. Então a equação 1 ela fica assim, como tá ali no vídeo, tá? Então a equação 2 eu vou só repetir aqui porque eu não vou modificar absolutamente nada dela. Então a equação 2 fica 2m mais 4c igual a 126, tá? Então aí meu objetivo é cancelar m vai embora justamente aqui, tá?
Menos 2m mais 2m dá 0. Agora eu posso somar as duas equações. Então, se eu somar as duas equações, aqui 4 menos 2 vai dar 2c. Tá? Aqui, ó, 126 tirando 72, ó. Aqui é uma subtração que eu estou fazendo. Então, 6 tirando 2 dá 4. 7 tirando 12 dá 5. Tá? Então, aqui, ó, 54 é essa subtração. Deixa eu apagar isso aqui. O C passa dividindo. O C está sozinho. Quer dizer, o C tem que ficar sozinho. Então a gente passa esse 2 dividindo para lá. Ó. Então 154 dividido por 2. E aí C vai ser igual a 5 dividido por 2 vai dar 2. Ó, vou fazer aqui para você observar, meu querido. Dá uma olhada. Minhas queridas, dá uma olhada. 5 dividido por 2 vai dar 2, porque 2 multiplicado por 2 vai dar 4. Aqui vai sobrar 1, desce o 4. Então 14 dividido por 2 dá 7. Então o número de carros são 27 carros. Para descobrir a quantidade de moto na primeira equação, ó, a primeira equação que a gente tem é isso aqui, ó. Então M mais C dá igual a 36. Eu descobri o que? Eu descobri a quantidade de carro. Então motos vai ser a moto mais a quantidade de carros que a gente descobriu é igual a 36. E aí eu vou passar aquele 27 subtraindo lá, ó, para o segundo membro. Então M vai ser igual a 9. E aí a gente descobriu a quantidade, na verdade, de moto e carro. Isso aí foi a segunda questão, tá? Observa aqui, bem simples, tá? Disse em sala, gente, essa avaliação não tá difícil não. A oitava questão foi a mais difícil. Aqui a gente tem a terceira, ó. Deixa eu só ver se eu consigo dar um espaço aqui. Não consigo dar um espaço. Comprei 2 camisas e 2 calças pagando um total de R$ 96. Então a primeira informação é essa que a gente vai utilizar para fazer, ó, o sistema. Então vê, eu vou chamar o A de camisa, deixa eu colocar aqui ao lado, ó, só para não me perder, camisa, e vou chamar o B de calças. Então camisa, 2 camisas, então 2 camisas, 2A mais 2B foi um total de R$ 96, ó. Embaixo está dizendo que, sabendo-se que o preço de uma calça, ou seja, a calça é A, o preço de uma calça é igual a 2 vezes, ó, ao preço, é igual ao preço de 2 camisas. Então 2B, ó, meus queridos, era para fazer isso, ó, hoje de manhã. Já tinha conta armada. E aí, disse em sala, faz por substituição. Por que por substituição? Porque o A já está só. Beleza? Então, a expressão que ela vai ficar, dá uma olhada, deixa eu passar uma reta aqui. A expressão que vai ficar 2A mais 2B igual a 96, a primeira equação, no lugar dela ficar assim, onde tiver o A, eu vou substituir por 2B. Eu estou resolvendo isso aí por substituição. Eu disse em sala, façam por substituição. Então, onde tiver o A, aqui, ó, aqui onde tiver o A, eu vou colocar o que? Vou colocar o 2B. Então, vai ficar 2 que multiplica. Olha o A, eu vou substituir de vermelho, ó. O A vai ser 2B, tá? Substituir, ó, mais 2B igual a 96. E aí a expressão passa a ser essa aqui, ó. Deixa eu só consertar aqui esse Bzinho. E aí ficaria assim. A primeira equação, estou fazendo aqui uma substituição. O B não, desculpa, o A está isolado na segunda. E aí a gente simplesmente substitui na de cima. Aqui é a multiplicação, tá? 2 vezes 2 vai dar 4B.
mais 2b igual a 96. 4 mais 2 ó, vai dar 6b igual a 96. Esse b tem que ficar só. Então a gente vai passar o 6 para o outro lado dividindo, ó. E aí fica assim, ó. B vai ser igual a 96, dá para dividir por 6, tá? 9 dividido por 6 vai dar, ó, vou fazer aqui ao lado, ó, 96 dividido por 6. 6 vezes 2, que vai dar, por 2 passou, dá 12. 6 vezes 1, tá? Que vai dar o próprio 6, ó, aqui vai sobrar 3, ó. Desce o 6 e aí fica 36 dividido por 6, que vai dar 16. Então B é 16. Beleza, meus queridos? Já arrumou uma resposta aí certinha. Para a gente descobrir o valor de A, é só substituir na segunda. Dá uma olhada aqui, a segunda equação tem um A igual a 2B. Porém, B a gente descobriu. Então A é igual a 2, que eu vou multiplicar de novo. Ó. Vou substituir porque eu encontrei o valor aqui, ó, de B. Ó. Então B é 16. E aí eu vou fazer o que? Vou fazer a multiplicação que tem aí. Então A é igual a 6 multiplicado, ó, dá uma olhada. 6 multiplicado por 2 vai dar 12, sobe 1. 1 multiplicado por 2 dá 2. Somado com o que subiu vai dar R$ 32. É a camisa. Tranquilo, meus queridos, era só isso a terceira questão. Então observa que eu fiz aí por substituição. O sistema já está dizendo para tu fazer por substituição, porque o A tá só na segunda equação. Aí eu substituí esse 2B pela primeira equação, onde tem A, que é justamente aqui. Deixa eu só apagar aqui, que eu vou colocar de vermelho. Aqui, ó. Aqui. Eu substituí pelo aquele 2B. Que no meio tem uma multiplicação, então eu fiz 2 vezes 2, né? 2 vezes 2B, que dá 4B, depois eu somei. 4B mais 2B, que deu 6B. Esse 6 eu passei dividindo e B é 16. Então a calça é R$ 16 e a camisa 32. Na quarta questão, a gente tinha esse sistema aí, ó. X sobre Y igual a 2, que era a primeira equação. E a segunda, x mais 4 igual a 3y menos 2. E aí, aqui a ideia aqui, meus queridos, era a gente só modificar todo esse sistema. Então ele vai ficar assim, ó. A gente só tem que organizar. X, opa, deixa eu apagar aqui, esse x vai ficar mais bonitinho aqui. X, isso na primeira equação, é igual a 2y. Por que 2y? Eu estou só multiplicando aquele denominador pelo 2, tá? Para não fazer aquela parte de dividir e multiplicar, a gente simplesmente faz direto aqui a multiplicação entre essas duas crianças aqui, ó. E aí quando você fizer a multiplicação vai dar justamente aquele 2b, ou 2y, desculpa aí. Aqui, ó, na segunda equação a gente tem que organizar nesse modo aqui, ó. O x está no primeiro membro, permanece. Eu disse hoje de manhã, pessoal, traz esse mais 3 para o primeiro membro negativo, passa esse 4 para lá. E aí, ó, era para fazer justamente isso aqui, ó. E aí o menos 1 permanece no segundo membro, porém traz aquele 4 positivo para o segundo membro negativo. O sistema todo, a gente organizando, ele vai ficar assim, ó. X igual a 2y, x menos 3y igual a menos 5. E aí eu acho que foi com o Felipe que a gente estava comentando isso à distância, sem eu chegar lá na cadeira. E a gente fez de novo aqui, a gente faz de novo por substituição. Porque onde está aqui de vermelho, nesse x aqui, eu vou substituir por esse 2y, porque o x está sozinho no primeiro membro. Então, a segunda equação, que eu vou copiar aqui, ó. A segunda equação, ela passa a ser isso aqui, ó. Quando eu substituir, vou colocar de vermelho a parte que eu substituí ali, ó.
que é justamente o 2y. Estou substituindo no lugar do x na segunda equação. E aí a gente resolvendo isso aqui, ó, 2y menos 3y vai dar menos 1y igual a menos 5. E aí, ó, a gente sabe que o y não pode ficar negativo, né? A gente multiplica aqui, ó, por menos 1. E aí eu descubro, né, que y é 5. E aí, mais nada. Para descobrir o x, na primeira equação, ó, que eu vou copiar aqui, a gente tem x igual a 2y. Eu vou substituir o valor do y que eu descobri anteriormente, que é 5. Ó. Então, 2 vezes 5, x é 10. Então, x é 10. A solução disso aí, no nosso sistema, a gente tem 10 para o x, 5 para o y, tá? Era só isso a questão 4 aí, meus queridos. Questão 5, onde muita gente fez essas coisinhas aí, porém não ficou tão bonitinho quando tentaram fazer o plano cartesiano, tá? A gente aqui eu tenho o recurso aqui de fazer até um eixo eu tenho aqui como fazer, mas dá uma olhada. Eu vou pegar o eixo para colocar aqui. Então veio. Isso aqui é o eixo, tá? Isso aqui é o eixo. Então vê, a gente tem aqui o eixo x, né, chamada de abscissa, lá em cima o eixo y, chamado de ordenada. A gente não precisa nem de muito para fazer isso aqui. Ainda lembro que eu coloquei a palavra positivo aqui, assim, ó, positivo no quadro, para dizer que x, né, dê aqui a origem, aqui no meu origem. Então, à direita a gente tem os positivos, à esquerda a gente tem os negativos, para cima a gente tem os positivos e para baixo a gente tem os negativos, isso para y, tá? Deixa eu só apagar isso aqui. Isso aí. Opa, apaguei o meu plano cartesiano. Então era para fazer isso aqui. Só que dá uma olhada. Como é que a gente vai localizar esse ponto A? Sendo coordenadas menos 1 e menos 1. Então o x aqui a gente chegava e colocava uma aproximação aqui, ó, para menos 1. E o y sendo menos 1. Então aqui seria menos 1 e aqui seria o menos 1. E aí a gente ligava essas coisinhas. Então aqui, mais precisamente aqui, estaria o ponto A de coordenadas menos 1 para x, né? E menos 1 para y. Então aí estaria o ponto A. O ponto B, deixa eu colocar aqui, ó, o ponto B, que é isso aqui, ó, de coordenadas 1 e 3. Então, para x sendo 1, então a gente chega aqui, ó, aqui está um positivo, e para y menos 3. Então, menos 3 a gente desce, ó, o y aqui, e aí a gente só faz a ligação perfeita aqui, ó. Tenta fazer a aproximação perfeita. Aqui estaria o ponto B de coordenadas 1 e menos 1. E menos 3, desculpa. 1 positivo e menos 3. Para a coordenada C, aqui, ó, de menos 2 e menos 3, para x valendo menos 2. Então tu chega aqui, ó, e aqui está o menos 2. Deixa eu ver se eu consigo menos 2 aqui. Queria apagar essa coisinha aqui, mas eu não consigo. Então aqui é o menos 2 e para x valendo menos 2 e para y valendo 3. Então a gente 1, 2, eu vou colocar o 3 aqui no topo. E aí quando eu ligar aqui, tá mais ou menos aqui o ponto C de coordenadas x menos 2 e y 3. E por último o ponto D, que é x valendo menos 5. E aí a gente só vou esticar aqui um pouquinho, colocar mais ou menos por aqui, seria o menos 5. E o y sendo 2 positivo. Então mais ou menos aqui. Deixa
Deixa eu fazer isso, consigo fazer mais bonitinho aqui. Então, mais ou menos aqui estaria o ponto D. E aí, dá uma olhada, a resposta na verdade queria isso. O ponto A, ele é do terceiro quadrante, é isso? Aqui, ó, terceiro quadrante. Então ele é do terceiro quadrante. O ponto B, ele é do quarto quadrante. Quarto quadrante. O ponto C e o ponto D, ambos aqui, tá? Ambos são do segundo quadrante. Então a resposta seria isso tudo aqui, ó. Tá? Mais nada. Aí acaba a questão 5. Era obrigado a fazer esse plano cartesiano? Não. Não era obrigado a fazer isso aí, tá? E aí a gente chega na sexta questão. Sexta questão também aí, ó. Outro sistema bem simples que daria já para fazer por adição. A gente não precisava manipular absolutamente mais nada, tá? Então por adição a gente passava já de cara aqui, ó, a resolução. A gente vê que y, né, já vai embora, já é certo de y embora, ó. Um y menos um y dá 0y, né? Precisava nem colocar. E aí x mais x vai dar 2x, que é igual a 9 mais 1 dá 10. E aí x vai ser igual a 10 dividido por 2. X é 5. Resolução aí do x. Para achar o y, na primeira equação, a gente tem x mais y igual a 9. Se tu descobrir o valor do x, tu coloca lá, ó, para descobrir o valor do y. Então, y é igual a 9 menos 5, onde y é 4. E aí a resposta, letra D. Letra D aí era a resposta dessa sexta questão. Puxando para baixo aqui, a gente tem a sétima. A população da cidade A é 3 vezes maior que a população da cidade B. Então isso aí já é a primeira informação, tá? As duas, a cidade A e a cidade B, somando as duas cidades, né, temos um total de 200 mil habitantes. Então a primeira informação diz que a cidade A, ela é o que? 3 vezes da cidade B. Ela é o triplo da cidade B, tá? A segunda equação seria o que? A soma das duas cidades vai dar 200 mil habitantes. E aí eu só vou escrever 200. A gente, os 3 últimos zeros ali eu tô deixando de lado, tá? E aí, do jeito que tá aqui, meus queridos, a gente fazia por substituição. Essa segunda equação aqui, ó, a gente fazendo por substituição, fica como? No lugar do A, então dá uma olhada, é o que eu vou rabiscar de vermelho aqui, ó. Essa coisinha aqui, esse 3B, eu vou substituir aqui onde está esse A. Então iria ficar assim, ó, 3B, tá? Estou fazendo já a substituição, ó. Mais B é igual a 200. Ou seja, eu fiz uma substituição porque o A já está isolado na primeira equação. Então aquele 3B eu substituo na equação 2. E aí 3B com mais um B dá 4B. 4B igual a 200. E aí esse 4 passa dividindo aquele 200, né? 200 dividido por 4. Fazendo essa divisão aí, 20 dividido por 4 dá 5. E aí acrescento esse zero aqui. Porém, os 3 últimos zeros ali, eu posso acrescentar aqui também, tá? Para descobrir o A, na primeira equação a gente tem A igual a 3B. A é igual a 3 vezes o valor que eu descobri de B, que é 50 mil, meus queridos. E aí a gente fazendo essa multiplicação, né? 3 vezes 5 dá 15. E aí 1, 2, 3, 4 zeros. Onde a resposta aqui seria letra A, tá? Letra A é a resposta dessa questão 7. A questão 8 era um pouquinho, era mais complicada, que eu vinha dizendo para vocês,
que a questão, a, a questão, opa, eu modificar aqui, a questão 8 era mais difícil, tá? Então deixa eu só escrever isso aqui, que aqui subentende que a gente tem um sistema assim, tá? A chave não completou ali, quando eu dei uma copiada. Então a gente tinha que fazer o que aqui? Abre aqui as chaves. Esses 5, na verdade, esses coeficientes que estão fora dos parênteses, que são ele. Na primeira equação a gente tem o 5 e o 3. Na segunda a gente tem o 8 e o mais 5. A gente deveria fazer a distributiva, tá? Multiplicando, ó. Então a primeira iria ficar assim, ó. 5 multiplicado por x dá 5x e 5 multiplicado por 1 dá 5. Aquele 3 multiplicado pelos termos do parênteses ficaria assim. 3y menos 3. Isso aqui igual a 7. Na equação abaixo fica 8 multiplicado por x, que dá 8x. Mais com mais vai dar mais. 8 multiplicado por 1 dá 8. O 5 multiplicado por y vai dar mais 5y. Mais com menos dá menos. E 5 multiplicado por 1 dá 5. Isso aqui igual a 4. Daqui a gente só tem que organizar o sistema agora, meus queridos. Dá uma olhada. O 5x na primeira equação permanece. Eu vou trazer aqui pertinho, ó, o 3y igual a 7. Vou trazer aquele 3 negativo para o segundo membro positivo. E vou trazer aquele mais 5 para o segundo membro negativo. A equação de baixo vai ficar 8x mais 5y igual a 4, permanece no segundo membro. Aquele menos 5 traz para cá, ó, mais 5. E aquele mais 8 traz para cá menos 8. Organizando ainda o sistema, a gente tem... Eu copiei errado aqui, que não é um 3, aqui é um 5. A gente tem 5x mais 3y igual a... Então vê, 7 mais 3 dá 5, 5 menos 5 dá 5. A equação abaixo fica 8x mais 5y igual a 4 mais 5, a gente tem 9, 9 menos 8, né? 9 tirando 8 dá 1. Então é isso aí, o nosso sistema. Agora a gente começa a resolver ele. E aí qual é a melhor solução? Temos que fazer isso aqui por adição, tá? A lógica aqui é fazer por adição, porque a gente tem nas partes literais números diferentes de 1. E aí se a gente for fazer por substituição, o trabalho é enorme. Enorme. Então vê, eu vou multiplicar, deixa eu ver, eu tinha feito essa questão aqui, eu tinha cancelado o y quando eu fiz. Então vê, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou surgir entre o y aqui o 15, tá? Então aqui, ó, eu vou multiplicar por menos 5. E aqui eu vou multiplicar por 3. Por que por esses números aí, Elson? Porque aqui vai surgir um 5, justamente no y onde eu quero cancelar ele. Porém, esse menos 5 eu vou multiplicar toda essa equação. Então, menos com mais dá menos. 5 vezes 5 vai dar 25x. Tá? Multipliquei aquele menos 5 que está fora pelo 5x que está lá dentro. E agora, mais com menos dá menos. 5 multiplicado por 3y dá 15y. Tá? O y aí aparece o coeficiente menos 15. Mais com menos vai dar menos. E 5 vezes 5 vai dar 25. Na segunda equação, ó, 8 vezes 3x vai dar 24x. Tá? Mais com mais ainda continua sendo mais. 5y multiplicado por 3 vai dar 15y igual a 3, tá? 3 multiplicado por 1 dá 3. E aí agora a gente resolve. Dá uma olhada, porque a gente vai fazer na verdade vai embora o y aqui, ó. Então o y indo embora,
Menos 25 mais 24 dá menos x, tá? Menos x igual a menos 25, ó. Dá uma olhada, 25. Se você me deve 25 e me paga só 3, tu ainda vai me dever, ó, 22, tá? Por isso que esse sinalzinho de menos aí, ele ainda persiste. Então dá uma olhada agora que eu vou multiplicar por menos 1, porque o x não pode ficar negativo. E aí não esqueçam, tá? Que a gente vai multiplicar por menos 1 toda essa equação. Então aí a gente descobre que x é 22, tá? Então aí, ó, já letra C logo de cara. Mas aí como é que a gente descobre o y? Onde tiver esse x aí, você coloca o 22, né? Onde tiver x, coloca 22. E aí em qual equação é melhor? Vou jogar na equação de cima. A equação de cima a gente tem 5x mais 3y igual a 5. Estou dizendo aqui, ó, nessa equação aqui de cima. E aí, 5 que multiplica 22 mais 3y igual a 5, tá? Substituir ali o x pelo valor que eu encontrei. Fazendo essa multiplicação aqui, ó, bem rápido, ó, 22 multiplicado por 5, ó, 2 vezes 5 vai dar 10, sobe 1, 2 vezes 5 de novo, dá 10, com mais um que subiu, dá 110. Então aqui, ó, dá 110 mais 3y igual a 5, tá? Esse 110 eu vou passar para lá subtraindo. Então 3y vai dar igual a 5 menos, ó, menos, ele está positivo no primeiro membro, quando ele vai para o segundo membro ele vai negativo, então menos 110, tá? Deixa eu só apagar essa multiplicação aqui que eu fiz. Continuando aqui, ó, passar uma reta, a gente vai ter 3y igual a menos 105, tá? 110 tirando 5 vai dar 105, e aí y vai ser igual a menos 105 dividido por 3. Y dá igual a menos... E aí, ó, dá uma olhada nessa divisão, como é que a gente faz, meus queridos. Essas coisinhas aí, ó. Não dá para dividir por 3, porém aqui, ó, 10. 10 dá para dividir por 3, que vai dar 3. 3 multiplicado por 3, ó, vai dar 9. Nessa subtração, ó, sobra 1. Descendo aquele 5, a gente tem o número 15, onde 15 dividido por 3 vai dar 5. Porque 5 vezes 3 realmente é 15, e aí não vai sobrar nada. Então aqui, ó, a resposta do y, como a gente já previa, é menos 35, tá? E aí a gente encerra essa questão 8, que realmente era a questão mais difícil do nosso teste de hoje pela manhã. Nona questão a gente tem isso aqui, ó. Desenha um plano cartesiano e localiza as coordenadas. Então aí você faria um plano cartesiano bem bonitinho. Deixa eu colocar aqui um plano cartesiano bem bonitinho, tá? Pronto, assim. Beleza, assim. Aqui a gente tem o eixo X. Opa, saiu feio aqui. Aqui a gente tem o eixo do X e aqui acima a gente tem um eixo do Y, tá? Então a gente localizar esses pontos seria o que? O ponto A de coordenadas menos 2, ó. Então aqui vai, vamos supor que é o menos 1. Aqui é o menos 2, tá? E para Y2, ó. 1, 2. Então aqui tu ia ligar justamente aqui, ó, meu querido. Aqui, mais ou menos aqui, seria o ponto A de coordenadas x menos 2 e y mais 2. Então tá aí, ó. Ponto A. O ponto B seria menos 1 e 3. Então x é menos 1 e y é 3. Então aqui, ó, para o y aqui eu vou colocar 1. Acima eu vou colocar o 2, mais acima eu vou colocar o 3. Então aqui seria o ponto B, de coordenada B. Beleza? Seria isso aí, ó. O ponto C, ele já tem para x 0. Então esse pontinho aqui, esse ponto C, ele nem vai para a direita, tendendo ao x ali para a direita e nem à esquerda, tá? Então é 0. Ele só tem um ponto C. Então dá uma olhada que eu vou colocar as coordenadas do y aqui, ó, menos 1, aqui, ó, é menos 2, e aqui, justamente aqui, seria o ponto C, de coordenadas x0 e y menos 3. Então aqui subentende que aqui é o menos 3, tá? O ponto
ponto D de coordenadas 1. Então aqui, ó, vou colocar um 1. E aí para y menos 2. Então aqui ficou meio... Deixa eu pegar aqui a borracha para eu... Então aqui, ó, aqui onde tem esse 2, aqui seria o ponto D. Ali seria o pontinho D. Então aqui, meus queridos, era só isso, ó. E aí, localizar as coordenadas. A gente poderia dizer, ó, que o ponto A e o ponto B, ó, eles estão aqui no segundo quadrante, ó. O C, ele não pertence a quadrante nenhum, porque ele está em cima do eixo Y. O ponto D, ele está no quarto quadrante, tá? Tá no quarto quadrante. Ele tá aqui, ó, que é o quarto quadrante. E aí finaliza a questão 9. A questão 10 era justamente para a gente fazer o gráfico. Para a gente fazer o gráfico dessa a equação aqui. Então a gente tinha dito que era só, primeiro de tudo, aprimorar esse gráfico aí. A gente consertar esse gráfico aí. E foi isso que eu tinha feito até lá no quadro. O quadro tinha feito isso aí. Então deixa eu trazer aqui. Cadê aqui? Cadê que não tá indo? O programa não tá respondendo. Vamos agora. Então deixa eu puxar aqui a canetinha. Então vê, o nosso gráfico a gente tem x menos y igual a 2. E aí eu disse que o y tem que ficar só. Então eu até fiz isso aqui no quadro, ó, x menos 2 igual a y. Joguei valores para x ali, tá? Então vê, eu ainda comentei para x0, para x1 e para x2. Quais são os valores que eu vou achar para y? Quais são os possíveis valores que eu vou encontrar para y? É só substituir nessa equação aqui, ó. Então vê, para a primeira aqui, ó, x menos 0 igual a y. Quando você... Opa, x menos 0 não. Deixa eu apagar aqui que eu fiz errado. Na verdade, a gente substituindo ficaria 0 menos 2 igual a y. E aí, y aqui seria menos 2, tá? Então, para a ordenada aqui, ó. A ordenada aqui seria 0 e menos 2. Tá? 0 e menos 2. Para x valendo 1, ficaria 1 menos 2 igual a y. Onde 1 menos 2 dá menos 1 igual a y. Então o outro para ordenado aqui, ó, para ordenado x1 e y menos 1. E o outro aqui, deixa eu passar uma reta, o outro seria x2. Então 2 menos 2 igual a y. E aí 2 menos 2 dá 0 igual a y. Então y seria 0 e o ordenado é 2 e 0. Daqui, meus queridos, a gente faz de novo o plano cartesiano. Deixa eu puxar aqui, tentar fazer ele aqui agora. Opa, não quero esse não. Quero o outro que tem agora, esse aqui. Então pronto, seria isso aqui, seria o nosso plano cartesiano. E aí dá uma olhada, para x valendo 0, então aqui está o eixo x, né? O eixo das abscissas, e aqui está o eixo y, chamado eixo das ordenadas. Então vê, aqui a gente tem o menos 1, aqui a gente tem o menos 2, aqui a gente tem o menos 3 para baixo, ó, no y, menos 1, aqui para o y, menos 2, aqui para o y a gente tem menos 3. Voltando para o eixo x aqui, ó. Opa, peraí que eu fiz uma coisinha errada aqui, são os positivos. Que é isso, professor? Desculpa, meus queridos. Aqui, ó, 1, tava pensando já nos negativos. 1, 2 e 3. E aí vai. Aqui à esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, e aí vai. O eixo y para cima a gente encontra os positivos, ó. 1, 2, 3 e aí vai. O primeiro ponto, que é 0 e menos 2, a gente só faz simplesmente, eu vou colocar de azul. A gente faz simplesmente colocar no y aqui o menos 2, justamente aqui, ó. É o primeiro ponto.
porque não tem coordenadas no A. Quer dizer, na verdade é zero, né? Mas aí esse ponto aqui, eu posso até chamar de ponto A aqui, ó. Vou chamar de ponto A. Esse ponto a coordenada no x é zero. Então aí a gente só vai riscar um pontinho ali no menos 2, porque y é menos 2. O outro ponto, do qual eu vou chamar aqui de B, ó, B vai ser a coordenada 1 e menos 1. Então aqui, né, aqui a gente teria o ponto B. Então aqui é A e aqui seria o ponto B. Vou colocar bem espremidinho ali o ponto B. Por último, do qual eu vou chamar ponto C, tá? Ponto C. A gente tem para x valendo 2, ó. Para x valendo 2 eu vou colocar aqui. E para y valendo 0, ou seja, esse ponto nem sobe nem desce no eixo y, tá? E aí puxando uma reta, deixa eu ver se agora se sai. Isso aqui seria a reta que faz parte daquela equação, que seria o que? X menos 2 igual a y, tá? X menos 2 igual a y é a equação que gera essa reta aqui. Então seria isso aí, a 10ª questão. Beleza, meus queridos? Percebam que a questão mais difícil aí era a 8ª mesmo. Então a questão era mais difícil, tá? Então, tchau, tchau. E dá mais um pouquinho, tá? Tchau, tchau.